A Web TV Santuário São Judas Tadeu passa a transmitir nesse momento Central Semana Santa. Classificação livre. Bom dia, queridos amados devotos e paroquianos do Santuário São Judas Tadeu. Mais um dia, estamos aqui, 11 horas da manhã, nosso horário marcado durante toda essa Semana Santa, para que a gente converse um pouco, partilhe e aprofunde a nossa fé. Central Semana Santa para além do sofrimento, hoje vamos falar sobre o silêncio de Deus. É Sábado Santo, um dia em que os antigos falavam para que a gente ficasse mais em silêncio, mas sabemos também que no irromper da aurora, o Senhor Jesus ressuscita e traz para nós a sua luz, ilumina de novo as trevas, e é sobre tudo isso que nós vamos conversar hoje. O meu coração já está um pouco apertado, é o penúltimo dia de programa de Central Semana Santa, já fico aguardando ansioso para ano que vem, mais uma Central Semana Santa, com muitos conteúdos para cada um de vocês. E eu quero agradecer, já neste início, a presença, a audiência de cada um que acompanhou essa Central Semana Santa durante esses dias. Amanhã, domingo de Páscoa, nosso último programa, nossa última Central. Então, por favor, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, e também dê o like. Tem um joinha aqui embaixo na sua tela aí, não sei por onde você está acompanhando. Então, clica no joinha, curta o nosso vídeo e fique ligado, porque está começando mais uma Central Semana Santa para além do sofrimento, hoje com o tema O Silêncio de Deus. Queremos te pedir também, como já é de costume, falei a semana inteira, mas vou falar para ficar bem gravado, siga o Santuário São Judas nas nossas redes sociais, tanto no Facebook como também no nosso Instagram, pelo @São Judas Tadeu SP. Esse @ está aparecendo aqui embaixo, você pode então anotar aí e nos seguir nas nossas redes sociais, tá bom? E como é o nosso combinado, hoje não podia ser diferente. Tire um print da tela, tire uma foto de você acompanhando a nossa Central Semana Santa, poste nas suas redes sociais e marque o @ do santuário. Vou repetir mais uma vez para vocês, @São Judas Tadeu SP. Marque, publique, que nossa equipe aqui do Departamento de Comunicação e Marketing vai conseguir perceber todos que estão nos acompanhando e também vão fazer as repostagens. E vão divulgar aí para todos que nos seguem, aqueles que estão acompanhando a nossa Central Semana Santa. E assim você vai ajudar a gente a divulgar esse programa, que todos os dias estivemos aqui com vocês nesse nosso horário marcado. Quero falar também sobre a nossa programação de hoje. Sei que no final vou especificar mais, mas lembrando que a única missa do dia será às 19h30 aqui no santuário, mas até às 15 horas estamos atendendo confissões. Então você que ainda não conseguiu se confessar por diversos motivos, pelo seu trabalho, ainda tem tempo caso você queira vir se confessar aqui no nosso santuário. Lembrando que até às 15 horas. Hoje temos também o nosso penúltimo episódio do Explica Fé, com mais novidades para que a gente tire todas as nossas dúvidas sobre nossa fé, sobre também algo que acontece na Semana Santa e a gente não sabe muito bem o porquê. Então, o penúltimo episódio do Explica Fé logo mais, depois da nossa conversa. Hoje teremos aqui o Padre Igor. Então, fique ligado, compartilhe aí esse vídeo para que que a gente consiga alcançar tantos outros que não estão sabendo o que está acontecendo aqui no Santuário São Judas Tadeu, a Central Semana Santa. Então, nós queremos pedir também para você, caso queira acompanhar, Semana Santa está acabando, mas ainda temos hoje e amanhã.
Se você quer saber sobre a nossa programação, pode acessar o nosso site ou também as nossas redes sociais, que eu tenho certeza que você já está seguindo, tá bom? E você que está acompanhando esse vídeo fora do ao vivo, também seja muito bem-vindo. Obrigado por você tirar um tempo do seu dia para aprofundar sua fé, para estar aqui com a gente nessa Central Semana Santa para além do sofrimento. E amanhã, o grande dia que nós entenderemos que para além do sofrimento está a ressurreição do nosso Deus. E é por isso que o nosso coração precisa sempre se encher de esperança. Então vamos agora convidar o convidado de hoje, chamar aqui o convidado de hoje, que é o Padre Igor, natural de Lavras, Minas Gerais, que chegou este ano aqui no santuário e é vigário também paroquial aqui do nosso santuário. Então, quero ver aí muitos comentários para acolher em nosso meio o Padre Igor. Então nós queremos acolher agora o Padre Igor. Padre Igor, seja bem-vindo aqui em nosso meio. Muito obrigado. Foi difícil te trazer aqui, mas que bom que você conseguiu um horário na sua agenda para conversar um pouquinho com a gente. É um prazer estar aqui. Obrigado mesmo. Então o Padre Igor vai conversar com a gente sobre o Sábado Santo, sobre o silêncio de Deus. Padre Igor, mas antes da gente iniciar então a nossa conversa, você poderia fazer uma oração para a gente, para que a gente bem comece essa nossa conversa? Tá bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus de bondade, acolha os nossos pensamentos, nossas palavras, que tudo aquilo que for dito, que for ouvido, sirva para a honra e para a glória do seu divino coração. Que por meio dessa transmissão, por meio deste programa, muitos sejam tocados, muitos sejam conduzidos ao seio da igreja, a necessidade do silêncio e da salvação, que se sintam também acolhidos e tocados pelo Espírito Santo de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre Said. Então tá certo. E olha, nós vamos conversar hoje, como já anunciamos para todos que estão nos ouvindo, sobre esse grande silêncio de Deus. A gente sabe que o Sábado Santo, ele tem essa dupla visão, perspectiva. Inicia nesse grande silêncio, é o dia em que o Senhor desceu à mansão dos mortos, e depois das 18 horas já celebramos então a Vigília Pascal. Então, você quer dizer, fazer uma pequena introdução a princípio sobre isso? Uhum. A primeira coisa que eu digo assim, Padre Said, que eu até retomo para todos nós, cristãos católicos, é que nós temos perdido esta primeira parte do sábado. Verdade. Nós ficamos muito com o aleluia, né? Mesmo nas cidades do interior, se tem as celebrações e se fala muito do tirar aleluia, da celebração do aleluia, e esquecemos que desde o ato litúrgico da sexta-feira até as 18 horas do Sábado Santo, a igreja está de luto. Uhum. Eu lembro de uma homilia do Papa Bento XVI, em que ele usa uma expressão que até é de alguns filmes, né? Uhum. Que ele diz: Deus morreu, Deus está morto. E por que o cristão precisa celebrar isso também? Porque tudo na vida de Jesus precisa ser celebrado. Todos os mistérios, todos os acontecimentos. Verdade. E a descida à mansão dos mortos, a morte de Cristo, ela é salvífica, mas ela é também vivenciada por cada um de nós. Nós temos na nossa existência muitos episódios de luto. Muitos. Uhum. E se nós não aprendamos a viver com Cristo esses momentos, muitos de nós, neste momento de luto, se perde, se desespera, pergunta por que isso, por que essa distância, por que tal pessoa morreu, por que Deus permitiu que isso acontecesse. E a resposta para quem tem fé é esta: porque inclusive a morte, sobretudo a morte,
ela foi redimida. Foi dado um novo sentido para ela. Mas é preciso passar por ela. Verdade. É preciso passar por ela. E algumas vezes ainda em vida. Não sei em outros estados, mas já passei algumas Semanas Santas em Minas, e o sábado pela manhã, o sábado santo, muitos costumam ir nos cemitérios para fazer uma oração, recordar de tantos que já partiram, né? É um bom momento para nós rezarmos e recordarmos daqueles que já partiram. Né? Sim, é um bom momento, porque o cemitério é um lugar de repouso, é a mansão, né, dos mortos. Ali estão aqueles que já se foram. Mas, sobretudo, a igreja nos convida a viver a ausência de Deus. E nós não gostamos de ouvir essa palavra. Uhum. Nós não gostamos de rezar isso. Que Deus não está mais entre nós. Ele não está com o Pai, ele não está conosco. Ele está na mansão dos mortos. E ele permaneceu lá. E esse momento da permanência de Deus, da ausência de Deus neste mundo, ela precisa ser rezada porque é muito fecunda. É muito fecunda. E é ali que vai vir todo aquele anseio, aquele fôlego para a ressurreição. Eu lembro que São João da Cruz dizia assim que nesse momento em que a igreja toma fôlego, a igreja se aquieta e toma fôlego para se lançar mais longe. E é por isso que na celebração da luz, na celebração da vida, se pede toda essa exaltação, esse louvor, que se rompa dos nossos corações e dos nossos pulmões, toda essa alegria. Mas isso só será pleno se eu vivi de verdade o luto, a perda, a ausência de Deus. Então ele dá o exemplo do arco e da flecha, que a gente só se recolhe para ser lançado mais longe. Olha, que interessante. Então esse recolhimento, esse padecer, esse passar por esse momento de morte é para ir mais longe. E aí nós entendemos bem a Páscoa como passagem. Como virá a vida nova se você não passou pelo luto, pela morte? E São Paulo diz muito isso, porque ele viveu muito isso. Crucificados com Cristo, mortos com Cristo, ressuscitaremos. Mas nós gostamos bem do ressuscitaremos, mas mortos com Cristo, muitos de nós ainda têm fugido disso, né? Pois é. Bom, então, começando a falar sobre essa primeira parte do Sábado Santo, por que esse dia é conhecido como Sábado do Silêncio? A igreja sempre pediu, e inclusive também isso está manifestado um pouco até na nossa vestimenta, a vestimenta dos padres, o preto, o luto, o silêncio, do porquê? Porque nesse momento nós estamos vulneráveis. Nós estamos sem o nosso Deus. Nós estamos como ovelhas sem pastor. Então, quando nós aquietamos, seja nas músicas, seja no alimento, seja no que tem para fazer ou não, esse silêncio se torna fecundo, porque ele me une a Deus. Eu quero estar com Deus lá. E eu lembro que numa homilia também, numa pregação do Frei Raniero Cantalamessa, ele diz algo assim, que esse desejo de estar com Deus é porque lá junto com Ele eu tenho algumas coisas para sepultar também. E o silêncio, por quê? Porque é no silêncio que eu encontro comigo mesmo. E é nesse encontro comigo mesmo, podemos sempre e devemos, né, lembrar Santo Agostinho, que é dentro. A gente costuma buscar fora, mas é dentro que está Deus. É dentro, é na minha
natureza. Eu te buscava fora e tu Eu te estava buscava dentro. fora e tu estava dentro. E quando eu encontro comigo mesmo, quando eu encontro com a minha essência, eu reconheço junto do meu Senhor que algumas coisas precisam ser sepultadas. Então o silêncio é um lugar de encontro, Uhum. como diz o cardeal Robert Sarah, acho que é isso que pronuncia. Sarah. E é muito interessante, porque eu já ouvi muitos dizerem que no sábado pela manhã fazem uma grande faxina na casa, limpam a casa, vê aquilo que pode ser usado para doação, né? Ofertado em doação. E é um grande momento também para a gente fazer uma faxina interior. Ali que é o momento para a gente tirar todas as nossas impurezas, fazer uma limpeza interior. Exato. E deixar fora aquilo que não está nos edificando, não está nos conduzindo para a ressurreição. E vale a pena lembrar também que esse momento de faxina, de olhar o guarda-roupa, de olhar o armário de alimentos, da própria casa em si, não é limpeza, é purificação, é expurgação, é tirar aquilo que precisa ser tirado. Se algo ou alguém não me leva até Deus, isso me separa de Deus. E se me separa de Deus, precisa ser sepultado. Então, é momento, e como a quaresma toda, desde a quarta-feira de cinza, tem nos lembrado, é momento de perder, é momento de morrer. Por isso, abstinência, sacrifício, jejum, esmola, caridade, sacrifício, tudo isso não é para me fazer mal, é para me fazer muito bem. Transformar, né? Exato. Certo. E ainda continuando nessa parte do Sábado Santo, em que a gente se recorda do grande silêncio de Deus, qual o significado do silêncio de Deus nesse contexto da morte de Cristo? Eu gosto sempre de lembrar Jesus no Horto das Oliveiras. Uma vez também, na mesma homilia que eu citei antes do Papa Bento, ele diz que no Horto das Oliveiras já tudo na vida de Cristo foi salvífico, mas ali no Horto das Oliveiras se manifestou a nossa salvação já antecipadamente. Por quê? Respondendo a sua pergunta, porque ali Deus Pai silenciou. Jesus apresentou ao Pai: Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja feito como eu quero, mas como tu queres. E Jesus recebeu o silêncio. Deus Pai confirmou, Deus Pai já apresentou a obediência para o Filho, a obediência para nós. E então muitos dizem, rezam assim: era necessário tudo isso para nos salvar? Todos os bofetões, todas as cusparadas, era necessário tudo isso? Todos os açoites, todos os vexames, era necessário? E o Papa diz abertamente: não, não eram. O que nos salvou, o que foi necessário para a salvação, foi a obediência de Jesus Cristo ao Pai. Mas uma vez que para obedecer o Pai, essas coisas foram aparecendo no caminho, elas se tornaram também salvíficas. Não podemos esquecer que diz os Salmos e os profetas: manteve o rosto impassível como pedra. Não desviou o rosto de bofetões e cusparadas. No sentido de que Cristo aceitou o silêncio do Pai. Cristo aceitou a obediência. Mas como verdadeiro homem, ele também se angustiou. Ele também sofreu. Ele também tremeu. Ele também teve medo. Por isso disse ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E o silêncio do Pai foi a obediência do Cristo, foi a conformidade na vida do Cristo. E isso aparece na vida de muitos santos e santas. Sim. E nossa também. E falando nos santos, né? Porque
foi pela obediência que Cristo cumpre todo o projeto que Deus tinha para ele, para o seu filho. E a gente sabe que os santos também se tornaram santos porque também abraçaram um caminho, uma via de obediência. E Jesus, no alto da cruz, fala: meu Deus, por que me abandonastes? E agora a gente está refletindo sobre esse silêncio de Deus no sábado santo, no primeiro momento desse sábado santo. E a gente também vê na vida dos santos que eles também sentiram essa noite escura, essa experiência de que parece que Deus se ausentou. Você acha que tem alguma relação? Ou o que esses dois aspectos podem também nos ajudar a transcender toda essa realidade de sofrimento e nos aproximar da ressurreição? Primeira coisa, quando você estava dizendo, perguntando, me veio ao coração é o seguinte: tudo o que vem de Deus para nós, além de salvífico, além de divino, de restaurador para a nossa imagem e semelhança com Ele, tem também o fato de que nesse silêncio em que Deus se ausenta, Ele dá espaço e restaurando a sua criação. O pecado tira a nossa liberdade. E nesse momento da ausência de Deus, Ele nos devolve toda a liberdade. Você não vai fazer ou não vai seguir só por Deus ou só porque Deus mandou. Não, ali você está, como muitas vezes nós nos sentimos, sozinho. Sozinho. E na sua liberdade solitária, você vai ter que tomar a sua decisão, fazer a sua escolha. E Deus te dá esse espaço, Deus te dá essa capacidade de condução. Por quê? Porque Ele nos criou assim. Ele nos criou totalmente livres e Ele nunca vai destruir essa liberdade. Então, esse silêncio também tem a ver com isso. Isso se manifestou, como você disse, Padre, na cruz. Cristo sentiu como verdadeiro homem a dor, o peso, todo o flagelo e a dificuldade e o medo, a angústia por que me abandonaste? Mas como todo pai e mãe também sabe, e o próprio Jesus nos disse: se vós que sois maus sabeis dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o nosso Pai do céu. Ali era o momento do filho. Ali é a salvação do filho. Não que ele não estivesse presente, mas ele não era o protagonista. Por mais que nós sabemos que nosso Deus é unitrino, mas 3 pessoas diferentes. E ali é a pessoa do filho. E conosco é assim também. Eu não posso ficar vivendo a minha vida ou a minha vocação com base na vontade de Deus, no sentido de ficar apenas sentindo as consolações que Ele me dá. É bem verdade que São Pedro disse abertamente: Senhor, e nós que deixamos tudo para te seguir, o que vamos ganhar? Isso existe. Eu tenho meus interesses, eu quero Deus, eu quero a recompensa, mas Deus sabe o que é melhor para mim. E se o melhor para mim for deixar que eu caminhe sozinho, essa ausência de Deus, Ele vai deixar. Ele vai deixar o que nós chamamos de deserto, o que nós chamamos de noite escura, o que nós chamamos de aridez espiritual. Por quê? Porque muitos de nós acabamos, Padre, por confundir Deus com o gênio da lâmpada. Aquele que vai nos dando o que a gente precisa, realizando nossos desejos, me ajudando a viver minha vida. Não. O nosso Deus, nosso Criador, nosso Redentor e o nosso Santificador nos ama e está conosco sempre. Mas Ele jamais vai contra o que Ele criou. Você é um ser humano livre. E é você que tem que viver essa vida. Então, este espaço, esta ausência de Deus na vida de muitos, costuma dar mais fruto na graça
do que a própria consolação e a presença de Deus na vida dessa pessoa. Eu lembro muito bem de um texto que está no livro do Padre Pio, se foi ele ou não que disse, não sei, mas eu acredito que foi, né? Está no livro, que perguntaram para ele assim: Senhor, por que Deus permite tanto sofrimento? Por que Deus permite tanta tragédia, tanta maldade, Por quê? E Padre Pio disse assim: àqueles a quem Deus permite, não que o pecado causa, a quem Deus permite, é porque Deus pode tirar coisas boas e melhores com esse sofrimento. E ele balançou o pé assim, estava perto daquelas ervas aromáticas, hortelã, cidreira, e aí ele diz: essas plantas só conseguem soltar o seu perfume se elas forem machucadas, se elas forem esbarradas, machucadas, pisadas, e solta aquele aroma. E Deus sabe que diante de algumas existências, de algumas almas, é mediante a dor, o sofrimento, que nós também exalamos o precioso perfume da santidade. Porque eu não conheço, e se o senhor conhece, o senhor pode até me corrigir, mas eu não conheço ninguém que teve uma vida boa, tranquila, sossegada e que tenha ficado santo. Porque o perfume, a essência, ela vem a partir da luta, da dificuldade e do sofrimento. Mas não é o sofrimento em si. Como também o silêncio de Deus não é o foco em si. Vem a partir da vida, né? Porque ele nos leva para a vida. A vida, ela não está isenta de sofrimento, né? Então não tem como a gente achar que conseguiremos passar por ela tranquilo, sem sofrer, né? E Madre Teresa passou 40 anos sentindo a ausência de Deus, ainda assim permaneceu fiel ao que sabia que Cristo pedia dela, né? Exato. E tantos outros santos que vivenciaram aí a sua noite escura, mas que permaneceram fiéis, porque conheciam a verdade do Evangelho. Sim. Então não passa pelo sentimento de não estou sentindo Deus. Exatamente. Né? É fé, eu creio. Eu creio. Até porque, como você disse, padre, passou aí 40 anos da sua vida na noite escura. E a igreja nos convida a passar somente um dia do ano na noite escura, na ausência. Então a pergunta que eu tenho que se fazer, que nós temos que nos fazer, como os cristãos, como os católicos, é o que a igreja católica, o que a minha igreja, a igreja de Cristo, quer para mim nesta liturgia do silêncio, nesta liturgia da morte. O que a igreja tem para mim? O que isso vai mudar na minha vida? Eu preciso disso? Se eu preciso, como é que funciona? Como é que vai acontecer? Porque eu preciso fazer essa experiência. Então não é simplesmente passar. Isso é salvífico. Porque até hoje a igreja ainda, depois de tantas reformas, continua propondo para nós silêncio, mortificação, sacrifício, penitência. Porque é no silêncio Sim. que muitos de nós soltamos esse perfume precioso e essa graça que Deus já nos deu na criação. Mas ela germina um pouco mais como uma sementinha na terra, né? É no silêncio, germina um pouco mais e brota. É interessante como ninguém questiona o porquê que o mundo é tão barulhento, por que o mundo é tão cheio de distração, por que o mundo é tão cheio de cores, o mundo é tão cheio dessa bagunça e que nos atrai. Não estou dizendo que isso é ruim, mas serve para nos tirar o foco.
Você fala a verdade, a gente tem dificuldade de conviver com o silêncio, né? Exato. A gente tem dificuldade. Tanto que no início da minha caminhada, quando eu fui fazer um retiro de silêncio, foi acho que 1 dia, 2 dias, meu Deus, como aquilo foi custoso, né? Mas hoje, com tantos anos de experiência, a gente tem um retiro ao menos uma vez a cada mês, pelo menos uma tarde, mas todo ano temos um retiro mais prolongado, onde a gente já se adequou a fazer silêncio, né? Uhum. Mas o mundo não consegue, né? Porque se encontra consigo, mas porque também não está acostumado. E até né? porque se você se encontrar com você mesmo, você vai encontrar a verdade. Uhum. E o mundo não quer isso, a gente sabe. Exatamente. Por isso sempre a música, sempre uma bebida, sempre uma comida, sempre algo que me atrai no corpo de alguém, sempre algo que atrai o outro no meu corpo. E vivemos dessas ilusões e achamos que isso nos sacia. Uhum. Mas basta cada um perguntar para si mesmo. De tudo que você já experimentou, que você já comeu, que você já bebeu, que você já se encontrou, que você já foi, e você não está saciado. Uhum. Pois é. Eu vi uma reportagem, acho que o jornal era o Estado de São Paulo, e dizia que a nossa geração, inclusive quem mostrou essa reportagem foi o nosso provincial Padeli. Lá dizia assim, que nunca se viveu tanto e em todas as dimensões e todas as possibilidades. Vai para a Europa, volta, faz isso, volta, faz mergulho, sobe, faz de tudo. Nunca se viveu tanto em todas as dimensões da vida como o nosso século, a nossa geração. E aí vai dizer, e nunca houve tantos suicídios vazio, né? Como a nossa geração. Nunca se matou tanto dentro do ventre crianças pelo aborto como a nossa geração. Exatamente. Porque tem uma diferença nesse vazio do Sábado Santo, porque é um vazio com sentido. E um muitos vazio fecundo. Muitos de nós estamos num vazio sem sentido. Exato. Por exemplo, até mesmo voltando à questão do silêncio. Na missa, se o padre dá um pequeno silêncio ali, já começa a conversar. Todo mundo se incomoda. Começa a se incomodar. E às vezes a gente vai fazer uma oração. A gente entra na igreja, faz a oração, na hora que é pra gente deixar aquele silêncio para que a gente escute Deus, a gente já levanta, já faz o sinal da cruz, já tá indo embora. Exatamente. Então a gente não tá dando nem tempo para que Deus fale com a gente, né? Exatamente. Porque nesse Sábado Santo é um momento para que Deus fale com a gente. E é um pecado nosso. Uhum. A gente tem que bater no peito, porque o silêncio não faz mais parte da nossa liturgia. Não faz. E o tanto que ele edifica, né? E o tanto que edifica. Porque tem os ensinamentos, né? Quando você tá com raiva, quando você precisa resolver alguma situação, a gente não pode fazer no impulso. A gente precisa pensar calma, não precisa responder, ser sempre reativo. Uhum. A gente pode ter um tempo ali, não, mas espera aí, o que eu posso, qual é a melhor palavra para ser dita agora, né? E a gente só adquire isso se a gente coloca e faz um instante de silêncio e pensa, será que é a melhor coisa a se fazer? Será que é a melhor palavra a ser dita agora, nesse momento? Uhum. Não estamos aprendendo mais, né? Aqui é uma vida de agito, de impulsos, e estamos o silêncio sempre sumiu abertos, da nossa sempre vida. aprendendo. Uhum. Mas precisamos retomar algumas coisas. Sim. Porque em busca desse favorecer tudo e todos, nós estamos perdendo o essencial. Uhum. Isso é verdade. Eu tenho percebido também. Bom, e o intuito dessa semana, dessa Central Semana Santa, é a gente refletir porque o grande tema é para além do sofrimento, né? Uhum. E hoje a gente fala sobre o silêncio de Deus. Tudo que a gente fala aqui é para a gente conseguir transcender mesmo essa realidade de pecado, de sofrimento, de dor, para que a gente consiga assumir uma vida de ressuscitados, porque em Cristo fomos ressuscitados, né? E só mais uma pergunta ainda sobre o Sábado Santo, nesse primeiro momento desse dia importante. Jesus desce à mansão dos mortos. Você poderia dizer um pouquinho sobre esse sentido? O que essa realidade tem a dizer para nós? Quando você perguntava, padre, também me tocou muito no coração. Quando a gente pensa o mundo de hoje,
E não só, né? Mas acho que nem o mundo de hoje, o ser humano, desde muito tempo, não é só hoje não. Nós temos essa necessidade de controle. Nós somos imediatistas, mesmo que a gente negue, mas nós somos. Nós temos a necessidade da agenda, do cronograma, do tempo, nós medimos tudo, pensamos em tudo. Não está errado. Isso foi Deus que nos deu, a inteligência, a memória, né? Todo esse dom. Mas aqui eu quero chamar a atenção para essa necessidade de controle da própria vida, onde que eu que digo quem aproxima de mim, quem não aproxima, onde vou, onde não vou, e isso vai esvaziando tanto a existência. Por quê? Porque isso não é real. A realidade está de que eu reconheço que eu não dou conta de conduzir a minha vida sozinho. Por isso eu me coloco como ovelha, por isso eu me coloco como discípulo, por isso eu me coloco todas as vezes como um aprendiz. Eu estou a caminho, eu estou seguindo alguém que já percorreu um caminho, e é Cristo. Então a descida à mansão dos mortos, ela tem muito a ver quando a gente toca no medo que muitos ainda têm da própria morte. Por quê? Porque diante da possibilidade da morte e da morte em si, eu não tenho esse controle. O que vai ser, como será, onde vou, com quem estou. E nós hoje só conseguimos dar um passo, só conseguimos continuar se nós tivermos total controle de tudo, ou pelo menos um controle parcial. E não é assim. Não é assim. Então, essa morte em Cristo, como diz São Paulo, mortos com Cristo, cremos que com Ele ressuscitaremos. É colocar-nos no caminho dele. E nesse caminho, existem ocasiões em que eu sou chamado a coordenar, a guiar, a liderar. Tudo bem, isso faz parte da vida. Mas antes de tudo, eu tenho que bater no peito e reconhecer: eu sou alguém conduzido. Eu sou alguém que estou imitando. Eu estou pisando nas pegadas. Aí, citando o próprio Papa Francisco também, né? Nas pegadas sangrentas do Cristo. Porque se eu perco isso, que eu não sou o dono de mim, que eu não tenho resposta para tudo, realmente vai dando muito medo da morte. Eu confesso que eu não tenho. Graças a Deus. Porque é uma decisão. Eu decidi acreditar. Se a minha vida é de Deus, se eu estou com Deus, se Ele desceu a mansão dos mortos, e se eu vou ter que passar por ela também, que seja o que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Isso não significa que eu queira morrer. Vou morrer na vontade dEle. Mas medo da morte, não. Não podemos ter. Esse também é um sentido desse momento. Deus morreu. E Ele se submeteu à vontade do Pai. Eu também vou morrer. E quero me submeter à vontade do Pai. Eu quero seguir o caminho do Cristo. Por quê? Porque eu sei que ela não tem mais a última palavra. Ela é um caminho. Eu não vou permanecer morto. E é isso que tem que me sustentar. Como não vou permanecer morto, e para viver é preciso morrer, então eu também termino dizendo como São Paulo, e é o que eu tenho tentado viver. Morrer para mim é ganho, né? E viver é lucro. Mas morrer para mim é ganho, por quê? Porque com a morte eu sigo o caminho do meu Redentor e vou estar com Ele. O que eu mais quero nessa vida? Estar com Ele. Né? Então eu vejo muito por esta dimensão. E na minha síntese teológica, eu fiz questão de salientar muito essa questão da descida à mansão dos mortos. Olha. E lá eu toquei assim, em assuntos bem polêmicos, porque eu vi que a maioria das sínteses não falava disso. E Jesus não foi levar até lá, porque antes de Cristo não tinha salvação.
Mesmo os mortos. Uhum. Então, com Cristo inaugurou uma nova vida. E ele foi levar na mansão dos mortos, no inferno, a possibilidade da vida. Ou seja, todos os que morreram antes de Cristo estavam recebendo a mesma possibilidade que eu e você e que todos que vão nascer. De encontrar-se com Cristo e de viver para sempre. Quando a possibilidade da vida chegou no reino da impossibilidade da vida, foi um estrondo. Eu acho que eu não estou errando. São João Crisóstomo, eu citei ele na minha síntese, fiz questão, porque eu vi uma frase dele tão bonita, e ele dizia assim: Jesus derrubou o portão da mansão dos mortos e dos infernos. E tem uma oração que fala, me ajude a lembrar, aquela que fala os portões do inferno não prevalecerão. Ixi. Ai, meu Deus. Vamos pedir socorro para os universitários. É uma oração que fala, não sei se a oração está na Sagrada Escritura. As portas da igreja não prevalecerão, os portões do inferno não prevalecerão ao poder de Deus. Eu não me lembro agora, certo. É uma oração. Mas enfim, o que a gente sempre pensa que as portas da igreja vai se manter firme contra o ataque do mal. Não, é o contrário. É lá aquelas portas que não prevalecerão, porque Cristo entrou, derrubou, levou a possibilidade de salvação e quem quis voltou com ele para o céu. Então, é só para dizer isso que nós estamos tentando salientar. O mal não tem a última palavra. O sofrimento não tem a última palavra. A morte não tem a última palavra. Há sempre possibilidade de vida para aqueles que encontram Deus e amam Deus sobre todas as coisas. Então, isso sempre me encantou muito, muito. Né? Mesmo na cruz e mesmo morto, Jesus levou salvação. O ladrão disse: Senhor, lembra-se de mim? E ele disse: ainda hoje. Legal. E mesmo morto, na mansão dos mortos, ele não foi lá apenas morrer. Como o verdadeiro homem, como Deus, ele foi levar a salvação e trazer todos com ele. Bom, eu acho que a gente já conseguiu explorar um pouco sobre esse primeiro momento do Sábado Santo, que por muitos pode ter passado despercebido durante tanto tempo. Sim. Mas que bom que você nos trouxe bastante reflexões sobre isso. Agora vamos também passar para a grande vigília pascal, que é um momento aguardado por tantos cristãos. É uma celebração lindíssima, cheia de símbolos, cheia de mistério, cheia de beleza. Sim, é uma celebração demorada, mas aqueles que a vivenciam podem experimentar a grandiosidade desse momento de encontro com o nosso Senhor. E sabemos que essa liturgia, a vigília pascal, o sábado de aleluia, temos muitos nomes, né, para denominar esse momento, essa celebração, dividido em 4 tempos, 4 momentos. Liturgia do fogo, da luz, liturgia da palavra, liturgia batismal e liturgia eucarística. Você poderia dizer um pouquinho sobre cada uma delas? Sim. Eu vejo a liturgia... eu sempre ouvi, desde quando entrei no seminário, eu sempre ouvi que é a missa das missas. É a maior missa. É aquela que dita a vida do cristão. Né? Até porque isso pode ver na liturgia da luz, onde nós, com fogo novo, já iluminamos o mundo. E no entardecer, quando o sol vai se pondo e as trevas cobrem o mundo, os cristãos não permanecem nas trevas. Fazem brilhar a sua luz, que é a ressurreição do Cristo Jesus. Muito lindo, né? É lindo demais. Eu sou, assim, apaixonado,
Porque depois, porque a missa das missas, ou a maior missa de todas? Porque dali, depois nós vamos celebrar desde a criação até o momento da salvação, dentro de uma mesma missa, que é a liturgia da palavra. Ou seja, nós vamos sendo introduzidos na igreja, da luz, da palavra, depois vamos celebrar a água, o batismo, a vida nova, como nós participamos da ressurreição de Cristo e, por fim, na comunhão. Então, é um achegar-se a Cristo aos poucos. É uma recordação de toda a nossa história. De toda a nossa história. Por isso, começa fora, lá no fogo. Entramos com a luz, com as leituras, somos introduzidos no mistério, com a liturgia da batismal, somos introduzidos na vida sacramental e, por fim, em comunhão com Deus. E cada uma delas, desde o acendimento do círio, desde o canto, desde o anúncio das festas, tudo isso é a missa das missas. E ela é vigília. Por quê? Porque já agora queremos celebrar o que vamos celebrar no domingo. Essa ansiedade, essa vontade de Deus manifestada. Então, e claro, né, nós temos que entender também que nós herdamos muitas coisas do judaísmo, e uma delas é esta, né? O dia começa às 18 horas, né? Então, por isso, muitos de nós vamos na missa no sábado à noite e já é domingo. Assim como a vigília pascal, ela é a missa das missas. Então, por que aconteceu isso com essa vigília? Acontece com todos os outros sábados. E vale a pena lembrar que mas a igreja faz jejum, penitência toda sexta-feira? Sim, porque a sexta-feira maior, que é a sexta-feira santa, é celebrada em todas as sextas-feiras. Mas por que quinta-feira o Santíssimo fica exposto? E por que muitas igrejas têm missa na quinta? Porque instituição da Eucaristia e do sacerdócio, na maior quinta-feira de todas, que reflete em todas as outras quinta-feiras. Então, e assim o domingo, né, o dia santo do Senhor. É bom a gente falar dessas coisas, porque algumas pessoas não sabem o porquê nós rezamos a quinta, porquê nós rezamos a sexta, porquê rezamos o sábado, né, que foi um pedido de Maria, do seu Imaculado Coração, e porquê rezamos o domingo, né? Então, essas coisas têm que ser faladas, porque a Semana Santa é a maior de todas. É ela que, para nós cristãos, que dá sentido a todas as outras semanas. Que orienta toda a nossa todas vida, as outras semanas. Né? Exato. Então, você sempre tem que lembrar: sexta da Paixão, quinta-feira Santa. E assim vai. Por isso, a maior semana de todas para aquele que crê e é cristão católico. Porque dá sentido a todas as outros mistérios. E você me faz lembrar, Padrigo, de algo que muitas pessoas se questionam. Porque sexta-feira nós estamos ali na Paixão de Cristo, aí no sábado a gente já reza a ressurreição. As pessoas, mas não é ter 3 dias e tudo mais. É a primeira coisa, a gente precisa entender que é no terceiro dia. Isso não significa que passou 3 dias completos. Sexta-feira Santa até as 18 horas era sexta. Das 18 de sexta até as 18 de sábado, o segundo dia. Passado as 18 horas, já entramos no terceiro dia. Exatamente, que é quando, então, na aurora, o Senhor ressuscita. Né? É isso. Muito interessante. É bonito. Temos que saber, assim, eu tenho dito o que me disseram uma vez, né? A gente só ama bem aquilo que a gente conhece bem. Quanto mais se ama, mais se quer conhecer. Exato. Quanto mais se conhece, mais se ama. Por isso que eu não sou a favor, porque pela beleza dessa liturgia, dessa celebração, eu não sou muito adepto a reduzir as leituras. Sim, porque eu sei que é uma missa, temos que pensar numa questão pastoral, tudo, mas é tão lindo a gente recordar toda a história da salvação pela palavra de Deus. É o que a gente estava conversando, né? Em busca de um pragmatismo, de atender várias opiniões e demandas, a gente vai se esvaziando do mistério, né? Exatamente. Bom, e por que então
Claro, acho que na nossa conversa a gente já respondeu isso, mas para ficar mais evidente, por que nós chamamos esse sábado do sábado de aleluia? Uhum. É o nosso grito, né? É a nossa maior exclamação, né? Aleluia, ele não está morto, ele não está aqui, ele ressuscitou. Então eu lembro sempre do arco, né? Esse silêncio que foi guardado agora vem rompendo e transformando a minha vida. Por isso, aleluia. Uhum. Os sinos tocam, as flores enfeitam, O glória é cantado na maior o exulte, altura, que o é exulte. maravilhoso. Ou seja, é a nossa maior festa cristã e humana. Nós não podemos negar. Esse é o nosso momento. Essa é a luz que brilha nas trevas. É a luz das nações. É o nosso Senhor. Então, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação, vã é a nossa religião, né? Já dizia São Pedro e São Paulo, né? Sim, e a luz é a única que é capaz de romper mesmo as trevas, né? Sim. E que bom. Padre Igor, que alegria ter você aqui com a gente. Muito obrigado por partilhar, por nos instruir, por nos fazer e permitir que a gente consiga entender toda a profundidade do Sábado Santo. É um dia muito importante para nós, mas que bom que nós conseguimos conversar não só sobre aquilo que acontece na vigília pascal, mas sobre esse grande silêncio de Deus, sobre essa beleza que esse sábado tem para nós cristãos. Então, muito obrigado. Volte sempre para a gente conversar. Quem sabe ano que vem você está aqui na Central Semana Santa de novo. Eita, glória a Deus. Muito obrigado mesmo. Obrigado também pelo convite, viu? Obrigado a todos que nos acompanharam. A gente vai se despedindo então agora do Padre Igor. Mas a nossa programação continua, então você fica ligadinho aí. Obrigado, viu? Obrigado. Gente, então o Padre Igor foi o nosso penúltimo convidado. Nossa Central Semana Santa está quase chegando ao fim. Amanhã será o nosso último dia. E mais uma vez eu quero agradecer a presença, a audiência de cada um de vocês. Também aqueles que nos acompanham fora do horário ao vivo. O Central Semana Santa está ao vivo todos os dias às 11 da manhã. Mas você que não consegue acompanhar no momento em que ele está sendo transmitido, obrigado também por sua audiência. Vocês escutaram durante toda a semana que essa Central Semana Santa acontece com o patrocínio tanto do café como da nossa loja. E neste ano jubilar, 25 anos em que a nossa paróquia foi erigida à condição de santuário, nós estamos celebrando, é um ano celebrativo, comemorativo para todos nós. E lá na nossa loja São Judas Tadeu, temos muitos produtos do ano jubilar. Hoje eu quero mostrar para vocês essa linda camiseta que muitos já vi andando aí pelos corredores, pela nossa... Olha que linda, gente. Estão vendo? Então, não sei se você já adquiriu. Já vi muitas pessoas aqui no nosso santuário, pelos corredores, usando essa camiseta. E você que ainda não adquiriu, ainda tem tempo. Passe na loja e adquira a sua camiseta. E propague essa devoção de São Judas Tadeu e celebre junto com a gente nosso Jubileu de Prata. 25 anos de Santuário São Judas Tadeu. Lá na loja também você pode adquirir tantos outros produtos. Durante toda essa semana nós mostramos alguns aqui para vocês, mas para além deles temos muitos outros produtos, livros, imagens, terço e também velas, muitas velas para você fazer suas orações. Hoje, Sábado Santo, a Vigília Pascal, a Vigília da Luz. Então, se você quer também adquirir o Círio Pascal para a família, pode procurar na nossa loja que ainda temos algumas unidades para serem vendidas lá. Tá bom? Sabemos que o cristão gosta de acender luz porque nos revela que Cristo ilumina a nossa vida. Então, se você quer adquirir, pode procurar a nossa loja. Quero informá-los mais uma vez que as confissões neste dia vão só até às 15 horas. Você que está precisando se confessar, não teve tempo de vir antes, então pode vir aqui no Santuário São Judas Tadeu, que até às 15 horas de hoje os padres estarão atendendo as confissões. Lembro também que a nossa solene Vigília Pascal
acontecerá aqui no santuário às 19h30. É a única missa do dia, tá bom? Você que nos acompanha sempre sabe que temos muitas missas durante o sábado, mas nesse específico somente às 19h30. E ela também será transmitida, mas venha participar com a gente, vamos lotar aquela igreja para fazer uma linda celebração da solene ação litúrgica, solene vigília pascal que acontece hoje aqui no nosso santuário, tá bom? E caso você queira se informar sobre as missas de amanhã, pode também acessar o nosso site, as nossas redes sociais que tem a programação, tá bom? E vindo aqui no santuário, na nossa secretaria, também temos um panfleto, um flyer, que com toda a programação. A Semana Santa já está chegando ao fim, mas sempre é tempo. Se ainda tiver, né? Porque eu acredito que nessa altura do campeonato os flyers já não vão estar mais ali sendo divulgados. Eu quero falar hoje para vocês também sobre a campanha das 25 toneladas. Estamos com essa campanha. 25 toneladas. A gente quer atingir essa meta. 25 toneladas de alimentos para ofertarmos às famílias carentes, necessitadas que nos procuram. Não sei se você sabe que aqui ao lado do santuário nós temos uma obra social que ajuda muitas famílias. Então, se você tem o interesse de contribuir, de ajudar tantos que precisam da nossa ajuda, que nos procuram, porque aqui todos os dias nós temos pessoas que nos procuram para pedir ajuda e graças à sua ajuda a gente consegue oferecer algo para todos que vêm aqui nos procurar e solicitar nossa ajuda. Então, quem aí está junto comigo para que a gente consiga atingir então 25 toneladas de alimentos para levarmos alimento a tantos lares que precisam, tá bom? Então a gente vai informando para vocês podem acompanhar nas nossas redes sociais qual é a altura que a gente já conseguiu, o alcance que já temos nesses meses, mas até novembro a gente precisa atingir de 25 toneladas. Quem sabe a gente até passe, né? Então, ajude a divulgar para que a gente atinja essa meta. Não deixe de acessar nosso site, de nos seguir nas redes sociais e mais uma vez eu estou aqui suplicando, a semana inteira falando, deixa seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, porque tudo que a gente tiver como vídeos, todas as coisas que a gente oferece para vocês aqui através do nosso YouTube e do Facebook, você pode ficar sabendo ativando o sininho. Então, quando lançarmos um vídeo ou alguma missa, você saberá porque será notificado. Sabemos que muitos estão gostando do Prosa dos Padres, tivemos alguns padres aqui durante a Central Semana Santa e já estamos prestes a lançar mais um episódio do Prosa dos Padres. Se você tem algo para sugerir para nós, deixe nos comentários, pode também entrar em contato com a gente, porque a gente sempre quer oferecer o melhor para cada um de vocês. E obrigado. Está sendo bem legal encontrar com cada um de vocês aqui nos corredores do nosso santuário antes da missa e ver que vocês estão nos acompanhando nas celebrações, mas acima de tudo em tudo aquilo que a gente oferece para vocês, o Prosa dos Padres, Central Semana Santa e tantos outros vídeos e programas que estamos fazendo por cada um de vocês. E obrigado por nos ajudar, por nos acompanhar e estar sempre presentes aqui no nosso santuário. E queremos agora chamar o penúltimo episódio do Explica Fé. A Inês e o Frater Elislá estiveram todos esses dias da Semana Santa com a gente, nos explicando sobre muitas dúvidas que nós temos sobre a nossa fé. Então, Inês, Frater Elislai, quero saber cadê vocês? Esse é um programa que o Café São Judas patrocina e vocês estão tomando esse café delicioso aí, né? Eu quero saber qual é o dia que vocês vão subir aqui para me oferecer um pouquinho desse pão de queijo e desse cafezinho delicioso. Então, cadê vocês? É com vocês agora. Paz de amor para todos vocês, muito obrigada pela companhia, por estarem conosco em mais um Explica Fé, hoje com ele, Frater Elislai, nosso querido Frater, que está sempre respondendo as perguntas, tirando as dúvidas, e você continua mandando suas perguntas, seus questionamentos, que aqui diretamente do Santuário São Judas Tadeu, Explica Fé, especialmente para você. Obrigado, Padre Saíde, obrigado pela sua audiência, gente, muito obrigada. Bom dia, Frater Elislai! Tudo bem? Bom dia! Beijos estralados, com muito amor, muita energia, porque aqui é assim, é só
astral, é só amor, é só energia. Bom dia. Muito obrigada, que prazer hoje a sua presença. Como se diz uma mineira, a nós aqui de novo. A nós aqui de novo, que prazer. Como é que tá? Tudo bem, Graças a Deus, agora nós estamos na grande expectativa, porque acontecerá uma missa muito linda nessa noite, né? Que é a missa a gente chama do Sábado de Aleluia. E ela tem tudo a ver com o dia de hoje, ela tem tudo a ver com essa expectativa nossa e tudo a ver, inclusive, com o seu figurino, que é um sábado de alegria. Juventude, alegria, astral, é isso aí. Que prazer. E assim, uma grande questão que as pessoas têm perguntado, qual que é a importância do fogo sagrado? Isso, o fogo que nós iremos acender hoje na nossa celebração de sábado à Perdão, noite. não é sagrado, é só a questão do fogo, né? Pode falar também. Sagrado? Pode não, falar, tá, porque então, de fato ele é sagrado. Inclusive vai ser até abençoado o fogo antes de entrar na igreja. Né? Então tem todo um ar de sagrado, sim. E por que ele é importante para nós? Porque, inclusive, um dos nossos programas nós perguntamos sobre a cor roxa, não é verdade? O que a cor roxa ela nos remete? Ela remete à introspecção, um tanto à melancolia, né? Algo mais escuro, para nós olharmos para o nosso interior. Mas agora nós nos preparamos para a ressurreição. E daí nós temos o Círio Pascal e temos o fogo novo que é colocado ali. O fogo diz respeito ao Espírito Santo, porque com a saída de Jesus da sua vida peregrina aqui, o que ele vai nos deixar é o Espírito Santo, que nós vamos, inclusive, apagar o Círio Pascal lá no grande dia que nós celebraremos o Pentecostes. Até lá, nós iremos fazer, então, digamos que 50 dias de Páscoa. Por isso que o Círio fica ali na igreja, durante 50 dias com fogo. Para quê? Para sempre nos lembrar. O Cristo está conosco. Então, o fogo é a presença do Cristo. O fogo no Círio é a presença do Cristo conosco. O Cristo que dissipa as trevas. Eu gostaria de ler para nós uma passagem que está em João 8, versículo 12. Por favor. Que faz toda uma explicação para nós do Novo Testamento. Novamente, Jesus lhe falou: sou eu a luz do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida. Lembra que Jesus ficou 40 dias no deserto. E ele experimentou um momento de, digamos, trevas, que são os momentos de perseguição do próprio diabo, inclusive. Aí ele vai lá e morre, inclusive por nós, só que nós experimentaremos a ressurreição, que é a luz diante e que dissipa toda a escuridão. Então ele é a nossa luz. Com certeza. E ele é a nossa presença, é o Deus Emanuel, Deus conosco. Essa é a grande mensagem da luz que nós iremos ver, iremos rezar hoje à noite, nesse sábado. E é um sábado especial com essa luz. Gente, não vai ter luz, vai ter holofote para todo mundo. Vamos aproveitar. Muito obrigada, Frater Lislai. É um prazer poder dividir esse espaço, ter essas perguntas e poder responder tantas coisas que as pessoas querem saber. Uma gratidão enorme. Lembrando que o nosso quadro Explica Fé é um oferecimento do Café São Judas. Então, mais um brinde, Café São Judas, cafezinho faz bem. Muito obrigado, que toda essa luz ilumine todos vocês. E agora vamos procurar o Padre Said. Padre Said, cadê você? Onde é que você tá? O que tá rolando aí? Conta pra gente, Padre Said. Inês, Frater Lislai, eu estou por aqui, passando vontade, vendo vocês tomando esse café. Eu espero, amanhã é o último dia da Central Semana Santa, e eu espero que vocês me tragam um pouquinho desse café, oferecido aí pelo Café São Judas aqui no nosso santuário. Tá com uma cara boa esse cafezinho que vocês tomaram durante essa semana, hein? E olha, não me trouxeram nem um pedacinho de pão de queijo, nem um dia. Olha, vocês têm chance de vir amanhã reparar todo esse erro, viu? E vocês que nos acompanham, não sei se vocês já conheceram esse café, é uma delícia. Inês, Frater Lislai, obrigado por mais uma vez nos explicar sobre as dúvidas da nossa fé. É sempre um momento muito divertido e olha, cada dia um figurino lindo, né? Vocês estão maravilhosos. Maravilhosos. Ainda tomando esse café, não tem como estar melhor, não podia estar melhor.
Bom, gente, a nossa Central Semana Santa de hoje está chegando ao fim, nosso penúltimo programa. Amanhã, domingo de Páscoa, encerraremos a nossa Central Semana Santa. Obrigado pela audiência de vocês, obrigado por nos acompanharem aqui. Tudo que a gente prepara só tem sentido por causa de cada um de vocês, que nos acompanha e que nos incentiva a cada vez mais promover alguns vídeos e programas para conseguir chegar até vocês, adentrar dentro da casa de vocês. Então, obrigado pela audiência, obrigado por nos incentivar e por ser a razão de tudo que a gente prepara aqui, porque a gente pensou essa Central Semana Santa por cada um de vocês, para cada um de vocês, com muitos convidados especiais. Desde domingo de Ramos estamos aqui, cada dia um aprendizado novo, uma partilha diferente, com muitas pessoas do nosso convívio, pessoas que conhecemos agora e que trouxe muito conhecimento para a nossa vida, para a nossa vivência de fé. Como eu disse, as nossas programações de hoje, já anunciei aonde vocês podem se informar no nosso site, redes sociais, caso vocês estejam vivenciando a Semana Santa aqui no nosso santuário, para que vocês fiquem por dentro de tudo que está acontecendo, podem acessar nossas redes sociais, nosso site, para se informar. E então é isso, espero vocês amanhã naquele nosso horário marcado, às 11 horas da manhã, domingo de Páscoa. Vocês podem guardar um pedacinho daquele chocolate gostoso que vocês ganharam para nós, em agradecimento a essa semana. E então, a gente se vê amanhã, viu? Eu sei que é domingo de Páscoa, mas enquanto você prepara o seu almoço, enquanto você acolhe os seus familiares aí na sua casa, liga para todo mundo assistir, porque tem um programa muito especial preparado para vocês. O nosso último dia da Central Semana Santa, para encerrarmos essa grande semana cristã, que é a nossa semana maior, a Semana Santa, com o domingo de Páscoa. Então vamos agora pedir a bênção de Deus sobre você, devoto, paroquiano, para que tenhamos um abençoado sábado. E como disse, amanhã espero cada um de vocês aqui. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós, sobre o seu lar, pela intercessão do glorioso São Judas Tadeu, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado por estar aqui com a gente e a gente se vê amanhã. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!